Vamos lá. A aula 15, na verdade, a 14 já falamos lá atrás, que é poder familiar. A aula 15 fala do regime de bens no casamento e na união estável, tá certo? O tema dentro do Código Civil está lá a partir do artigo 1639 até o artigo 1688 da codificação vigente. Nós temos também uma nuance relativa à Lei 6.015 de 77, a chamada Lei do Divórcio. Foi ela que trouxe para nós o regime supletivo, que alterou a ideia do regime legal ou supletivo para a comunhão parcial de bens. Voltamos a falar isso mais à frente. Também temos uma referência importante ao Código de 1916. Mas por que o Código de 1916? Isso é uma regra de transição, uma regra de direito intertemporal. O artigo 2039 da codificação vigente, ele estabelece que será o da lei anterior o regime de bens, ou será regido pelas regras da legislação anterior, quanto ao regime de bens, o casamento celebrado na sua vigência. Então, para os casamentos celebrados até 10 de janeiro de 2003, porque no dia 11 passou a vigorar a codificação atualmente vigente, aplicam-se quanto ao regime de bens as regras da codificação de 1916, tá certo? Isso é uma observação bastante importante, muito embora as regras sejam muito próximas, há alguma diferença ali pequena sobretudo quanto ao regime de comunhão parcial de bens e quanto à existência de um regime anterior não previsto na legislação atual, que é o regime dotal. Bom, muita atenção de vocês, se liguem nisso daí, que é de suma importância. Então, feitas essas considerações iniciais, nós passamos a analisar a conceituação do que seria o regime de bens. De forma muito simples, regime de bens nada mais é do que o estatuto patrimonial do casamento e da união estável. As regras de regime de bens que nós vamos tratar aqui, elas servem tanto para o casamento quanto para a união estável, guardadas as suas devidas proporções. Então, as regras de regime de bens, o estatuto patrimonial, as regras patrimoniais do casamento e da união estável estão contidas aqui dentro do regime de bens. E esse assunto regime de bens e o tema, essas regras patrimoniais, elas seguem alguns princípios, e são esses princípios que eu vou iniciar tratando com vocês agora. O primeiro dos princípios que rege o estatuto patrimonial do casamento da união estável é o princípio da mutabilidade motivada, ou seja, a possibilidade de alteração do regime de bens no curso da relação conjugal, no decorrer da união estável, certo? Esse princípio da mutabilidade motivada, ele é a inovação do Código de 2002, ele veio com a legislação vigente e não era previsto, naturalmente, em razão disso, na legislação revogada, no Código de 1916. Naquele código vigorava o princípio da imutabilidade, ou seja, a impossibilidade de alteração dessa regra patrimonial no decorrer do casamento. É bem verdade que, na vigência da codificação atual, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por reiteradas vezes, que esse princípio da mutabilidade motivada, muito embora a regra já mencionada do artigo 2039 da codificação vigente, se aplica também o princípio aos casamentos celebrados na vigência da legislação anterior, ou seja, é possível aos cônjuges, aos companheiros, fazer essa alteração de regime, ainda que o casamento deles tenha sido celebrado na vigência da codificação de 1916, tá certo? Essa modificação, ela tem previsão procedimental no artigo 734 do Código de Processo Civil, 734 do Código de Processo Civil de 2015, é uma alteração judicial, ou seja, eu preciso fazer um pedido judicial, esse pedido precisa ser comum, ou seja, consensual, ambos interessados, cônjuges ou companheiros, têm que fazer essa solicitação, além de ser judicial, além de ser um pedido comum, consensual, não admitido litígio nesse tipo de pleito, o pedido tem que ser motivado, ou seja, temos que ter uma motivação, um porquê, ainda que mínimo, para essa alteração, e aí eu dou alguns exemplos,
cônjuges que desejam constituir entre si, como sócios, uma pessoa jurídica, precisam não estar casados no regime de comunhão universal ou de separação de bens, o que seria uma motivação para a alteração do regime. Aquelas pessoas que casaram por inobservância de causas suspensivas, eu casei ali entre 16 e 18 anos, com autorização judicial, caso, como vocês sabem, obrigatoriamente no regime de separação de bens, ou aquelas pessoas que casaram antes do inventário do falecido marido ou esposa, antes de dar partilha ao ex-marido ou ex-esposa, casam também no regime de separação de bens obrigatória. Então esse seria a motivação. Agora, Excelência, eu já fiz a partilha do meu anterior casamento, já concluiu-se o inventário do meu falecido esposo ou esposa, e agora estou apto a escolher o regime que melhor me aprouver. De sorte que isso é um motivo para alteração também, tá certo? Mas outras motivações, e eu entendo que isso aí é algo muito discricionário, porque é uma regra de direito patrimonial e aí não precisariam ter maiores motivações. O próprio pedido feito em juízo por ambos cônjuges maiores, capazes, né, sem qualquer vulnerabilidade observada, deve ser entendido como já preenchido esse requisito da motivação. E por fim, o último requisito é o de que sejam preservados os interesses de terceiras pessoas, porque a gente há de convir que essa alteração de regime ela pode muitas vezes trazer um prejuízo para uma terceira pessoa. Ela pode ensejar uma fraude contra credor, uma fraude à execução, ela pode servir para o esvaziamento do patrimônio pessoal, quando, por exemplo, eu saio de um regime de separação para um regime de comunhão universal, eu posso tentar livrar parte do meu patrimônio de uma dívida, de uma execução, aumentando o espectro de direitos do meu cônjuge na alteração do regime. Então, muita atenção para isso aí. E uma nuance que merece muito destaque aqui com relação à questão da alteração de regime de bens é o efeito da sentença. Essa sentença que muda o regime, o efeito dela seria retrooperante, seria um efeito ex tunc, ou seja, alcançaria o casamento desde o seu nascedouro, alcançaria a união estável desde o seu início, ou seria um efeito ex nunc, um efeito aplicado apenas a partir da sentença para frente. A doutrina majoritária, a própria jurisprudência do STJ, entende que a modificação tem efeito ex nunc, muito embora já ganhe voz na doutrina, cuja corrente inclusive me afilio, quanto à possibilidade de retroação dos efeitos. Afinal, estamos diante de uma regra de direito patrimonial, onde marcada pela autonomia privada, autonomia da vontade de partes maiores e capazes, sem vulnerabilidade, onde, inclusive, um dos requisitos para a procedência desse pedido de alteração é que tenham sido resguardados interesses de terceiros. Então, se eu resguardei interesse de terceiros, naturalmente eu posso retrooperar os efeitos dessa alteração sem qualquer motivação. O tempo dirá, naturalmente, se esses contratos de convivência que prevêem, por exemplo, a adoção de um regime de bens na união estável doravante reconhecida, mas que já existe há algum tempo, ela vai valer, ou se essas alterações podem ser também ex tunc, já existem julgamentos de tribunais estaduais nesse sentido da retrooperação dos efeitos, ou seja, os efeitos ex tunc dessa sentença. Mas volto a frisar, o STJ entende que o efeito ainda é ex nunc, tá bom? Então, são essas observações quanto à questão alusiva à mutabilidade. Nós passamos agora para um segundo princípio, que é o princípio da variedade de regimes, que está atrelado a um terceiro princípio, que é o da livre estipulação. O princípio da variedade de regimes diz que o Código Civil ele traz para você um leque de regime de bens, sobretudo 4 regimes específicos, dentre os quais você pode escolher aquele que melhor se aplique ao seu caso concreto. O Código oferta a você o regime de separação de bens, o Código lhe oferta o regime de comunhão parcial de bens, de comunhão universal de bens e o regime da participação final nos aquestos. Tá certo? O regime legal ou supletivo, aquilo que eu falei no início da exposição, trazido pela Lei 6.515/77, a conhecida Lei do Divórcio, que alterou
a partir de 77, o regime legal ou supletivo. Quando eu falo em regime legal ou supletivo, é aquele que é aplicado automaticamente, supletivamente, à vontade das partes que não escolheram ou decidiram simplesmente não escolher um regime de bens específico. E aí a lei aplica de 77 para cá o regime da comunhão parcial de bens. Antes disso, o regime legal ou supletivo era o da comunhão universal de bens. Mas se eu quero escolher outro regime, e a estipulação é livre, aí entra a história da livre estipulação, se eu quero escolher um outro regime para o meu casamento, o caminho juridicamente aceito e correto e único caminho é a escritura pública de pacto antinupcial. Escritura pública de pacto antinupcial que nós falaremos, né, na sequência da aula que ocorrerá na própria sala sobre o pacto antinupcial, assim como também falaremos sobre cada um dos regimes e também sobre as regras de administração e de disponibilidade dos cônjuges. Mas voltando aqui ao princípio da variedade, o Código nos dá esses 4 regimes. E se eu quero escolher um outro que não seja comunhão parcial, eu preciso, como eu já disse, para o casamento do pacto antinupcial, que será apresentado durante a habilitação, lembrem-se disso, falamos lá atrás. E para a união estável, o contrato escrito, previsto no artigo 1725 do Código Civil. A escritura pública ou o contrato escrito pelas partes, que a partir dali eu escolho qualquer regime. Lembrando que a união estável também, se não houver esse contrato escrito, será aplicado o regime de comunhão parcial de bens. Esse mesmo dispositivo agora citado faz referência a esse detalhe. Tá certo? Então, e a questão da livre estipulação, o princípio nada mais é do que a liberdade que os cônjuges têm, que os companheiros têm de escolher o regime que melhor se aplique à sua situação concreta. A exceção é a previsão do artigo 1641, que traz a imposição de regime de separação de bens, a chamada separação obrigatória ou impositiva ou separação legal de bens. Aquelas situações das pessoas que se casam com mais de 70 anos, um detalhe que o STJ entende que quem inicia a união estável também com mais de 70 terá a aplicação deste regime de separação obrigatória também, certo? Em que penso não andou bem o Superior Tribunal de Justiça, com toda a vênia. Nós temos aí as pessoas que casam por inobservância de causas suspensivas, até citamos aqui, a viúva ou viúvo que ainda não fez o inventário do falecido marido e este deixou descendentes, deixou herdeiros, o divorciado ou divorciada que não fez a respectiva partilha de bens. Esses casam também no regime de separação obrigatória. E por fim, aquelas pessoas que entre 16 e 18 precisam da autorização judicial para casar, porque os seus pais, por exemplo, voluntariamente não lhe deram essa permissão. Então, essas são as únicas exceções que não podem escolher o regime, não têm em seu favor a liberdade de escolha, né? A livre estipulação, porque a lei lhes aplica um regime impositivo, um regime próprio, tá certo? Nesse aspecto livre estipulação e variedade de regimes, a gente pode fazer, por fim, uma referência à possibilidade de eu mesclar características de regimes, fazer em meu pacto antinupcial, em meu contrato de convivência, uma mistura de características de regimes, o chamado regime híbrido. Pego parte do meu patrimônio, determinado patrimônio, aplico um regime X, aplico para outra parte do patrimônio o regime Y, isso devidamente computado dentro do meu pacto antinupcial. Tá certo, minha gente? Em relação à principiologia, à conceituação, os detalhes normativos iniciais, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Essa é a parte inicial, lembrando, da aula 15, que já continuou em sala de aula, né? Nós já continuamos em sala de aula essa parte segunda de regime de bens, já encerramos, inclusive, o assunto regime de bens e continuaremos na sala de aula com o restante do conteúdo para finalizar os assuntos da unidade, tá bom? Muito obrigado e a gente vai se vendo. Bons estudos!